Bom dia, boa tarde, queridos irmãos, aqui é Jorge Campos. Na semana passada eu dei um sermão acerca do governo de Deus na Terra, a nossa única esperança. E nesse sermão expliquei que a obra de Deus é uma de pregar a boa nova como testemunho ao mundo inteiro e de preparar os que estão chamados para reinarem no mundo da manhã. Se não ouviram esse sermão, por favor, ouçam para entenderem melhor esta obra de Deus. Sim, queridos irmãos, precisamos de pregar a boa nova como testemunho e precisamos de preparar os chamados para reinarem no mundo amanhã, porque temos uma chamada para reinarmos com Cristo, porque a intenção de Deus é que todos venham a ser filhos e filhas dele no futuro. Mas alguns chamou primeiro para reinar no milénio e depois os outros virão depois. A grande questão da vida que eu mencionei também é porque Deus nos criou com um propósito. E esse propósito é que Ele nos criou para sermos filhos e filhas espirituais de Deus. Essa é a razão, esse é o propósito porque é que vivemos. E também dissemos que aquele que vencer nesta luta, vencer e guardar até ao fim as obras de Deus, Deus lhe dará poder sobre as nações. Lemos isso de Apocalipse 2, versículo 26. Mas então, quem estará no reino de Deus? Porque ouvindo isto, as pessoas, que depois de Pedro dar a apresentação de que eles tinham matado Jesus Cristo, depois de receberem o Espírito Santo no dia de Pentecostes, perguntaram, porque o coração tinha sido tocado, estavam convictos do que tinham feito, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? Que vamos fazer? Isso em Atos 2:37. Então, como é que eu e você nos podemos preparar para reinar com Deus no mundo da manhã? Existe um provérbio muito interessante, que é em Provérbios 16, versículo 32, que diz: melhor é o longânimo, isto é, a pessoa que se tarda em ficar zangado ou irado. Melhor é o longânimo do que o valente, e melhor é o que governa o seu espírito do que toma uma cidade. Aí está uma chave, um princípio importante. É melhor a pessoa que consegue ter o domínio próprio sobre as suas coisas humanas, as suas paixões, sobre o seu espírito, sobre as suas vontades. Melhor aquele que sabe governar-se a si próprio do que aquele que governa uma cidade. Porque você não pode ser um governante de uma cidade, de uma nação, de uma província, se você é corrupto. Se você não sabe governar o seu próprio corpo, o seu próprio espírito, as suas próprias intenções. Se você não sabe governar o seu espírito, o espírito do homem no homem. Se você não consegue ter autodomínio, como é que você pode ter domínio sobre outras pessoas se não sabe dominar a si próprio? E por isso temos a pergunta que devemos fazer, irmãos. Que devemos fazer. Porque, ao fim de contas, todos nós temos um problema. E o problema é que todos nós temos pecados. E por isso o problema é que todos nós pecamos. E o problema é que todos nós, de uma maneira natural, não temos autodomínio. Sim, você e eu possa ser uma pessoa que pensa: como é que essas pessoas podem fazer isto, aquilo, aquilo outro? Mas que coisas terríveis, pessoas terríveis. Você sim pode ser auto-justificado. Você nem vê isso em seus próprios olhos. Isso por si próprio é um pecado. Isso por si próprio é um pecado. Mas precisamos de enfrentar o problema. E o problema é que todos nós somos pecadores. Todos nós dissemos ou dizemos coisas erradas.
Queridos irmãos, temos que reconhecer que temos um problema. Vocês devem conhecer a organização de Álcool Anónimos. Nessa organização, uma das primeiras coisas que eles dizem para você vencer a fraqueza do álcool é reconhecer que você tem um problema. É você reconhecer e admitir que é alcoólico. Isso é o primeiro passo. Por quê? Porque Deus não quer que você fique do jeito que você é. Deus quer que você mude, que seja uma melhor pessoa, que controle o seu espírito, porque lemos em Provérbios 16 que melhor é aquele que controla o seu espírito do que aquele que toma uma cidade. Deus não quer que você fique do jeito que você é. Deus quer que você se arrependa e se converte. Está a entender? E por isso é importante que você tenha que reconhecer, tem que admitir e tem que confessar que é um pecador. Não é a mim. Confessar a Deus e confessar a si próprio. Reconhecer a si próprio. Confessar a você mesmo e confessar a Deus. Não é dizer, olha, eu sou boa pessoa, aqueles outros naquela aldeia, são terríveis, mas eu sou boa pessoa. Se você diz isso de alguém, você tem um problema. Tome nota. Se você está a dizer isso de alguém, alguma ideia, algum grupo de pessoas, note bem, você tem um problema. E se você tem um problema, é melhor arrepender-se e reconhecer que tem um problema. Porque se não reconhece, Deus vai causar situações na sua vida para abrir os seus olhos. Infelizmente, não vai ser bonito. Infelizmente, não vai ser bonito. Por isso, reconheça que você tem um problema. Queridos irmãos, todos nós temos um problema. Porquê? Porque somos seres humanos. Somos fracos. Somos pecadores. Precisamos da ajuda de Deus. Temos um problema. Temos que reconhecer, admitir e confessar que temos um problema. E temos que virar, temos que nos arrepender e converter para sermos imitadores de Deus. Como filhos amados. Porque esse é o nosso destino. Para sermos filhos de Deus. Como lemos em Efésios, capítulo 5, versículo 1. Essa é a razão porque é que nascemos. Esse é o destino que Deus determinou para vocês. Agora, a decisão é sua, porque você tem arbítrio livre. Ou você muda ou não muda. Ou você se arrepende ou não se arrepende. Isso é decisão sua, porque você tem arbítrio livre. Uma vez que você confronta essa dificuldade de que você é um ser humano pecador, precisa da ajuda de Deus. Então você tem que buscar tudo nas Escrituras, dos ensinos e do exemplo de Jesus Cristo, para você ser um imitador de Deus. Sim, você tem que buscar os ensinos de Jesus Cristo para você imitar, copiar e aprender a ser um verdadeiro cristão. Então, aí temos uma pergunta. Como é que você pode crescer, então, neste entendimento, neste conhecimento de Jesus Cristo? Como é que você pode crescer na graça e no conhecimento de Jesus Cristo? Como? Queridos irmãos, não é crescer no conhecimento de informática, não é crescer no conhecimento de matemática, não é crescer no conhecimento de ciências, é conhecer no conhecimento de Jesus Cristo. Isto é, permitindo que Jesus Cristo viva em você através da ajuda do Espírito Santo, para você vir a ser imitador de Jesus Cristo, isto é, imitador de Deus, porque Jesus Cristo é na imagem do Pai. E por isso nós precisamos de crescer na graça e nesse conhecimento, nessa bondade, nesse carinho, nesse amor e de vivermos como Ele é, sermos uma pessoa como Ele é. Ora, conhecimento, o que é conhecimento? Conhecimento é um começo, com conhecimento, depois aprendemos coisas, aprendemos a ser sábios e então estamos no caminho de ser sábios. E o que é que a Bíblia diz?
diz que o temor de Deus é o começo da sabedoria. E por isso começa no temor de Deus. Precisamos ter respeito a Deus. Um respeito grande, profundo a Deus. Não é terror, mas é respeito, é um temor. Uma vez que tenhamos esse respeito, através desse respeito, vimos a conhecer e crescer através da Bíblia, através da palavra de Deus. Vimos a conhecer e crescer na verdade. Depois, conforme estudamos a Bíblia, vimos a conhecer que temos que acreditar em Jesus Cristo. Temos que ter fé nele. Fé no que ele fez por nós. Precisamos de fé. E com essa fé, precisamos de reconhecer que temos que mudar. Porque é pela fé de Cristo que somos reconciliados. É pela fé de Cristo que somos reconciliados. Eu não disse pela fé em Cristo. Eu disse pela fé de Cristo. Isso é importante. E depois temos um arrependimento. Arrependemos para com Deus. E conforme temos mais deste temor, estudamos mais a Bíblia, acreditamos mais em Jesus Cristo, e arrependemos mais, então estamos neste processo de crescimento espiritual até chegarmos ao ponto que fazemos um compromisso com Deus. Isto é, assinamos um pacto, um contrato, através do batismo, que é a nova aliança. Que é o contrato, o pacto individual entre mim e Deus, entre você e Deus, é um compromisso individual entre uma pessoa e Deus individualmente. E isso é possível pelo sangue de Jesus Cristo, pela morte de Jesus Cristo, que morreu, que deu a sua vida por nós. Que deu a sua vida por nós. E depois, após o batismo, através da oração que o ministro fará sobre você, o verdadeiro ministro de Deus, que orará por você e vai impor as mãos em você, você então recebe a promessa do Espírito Santo de Deus, como lemos em Atos 2:38. Depois, o que temos que fazer é cumprir a nossa parte do contrato. É como se você, por exemplo, decide comprar um carro. Você tem que assinar um contrato e pagar umas certas parcelas por um certo número de anos. Por isso, número 1, você precisa de entender o que é o compromisso que está a fazer. Se você não entende o compromisso, acha que as pessoas vão dar o carro? Não. Igualmente, você precisa de entender qual é o compromisso que você está a fazer com Deus. Porque você não entende o que é esse compromisso, não entende o que está a comprometer-se durante o batismo, acha que Deus vai fazer a parte dele? Não, porque você não entende o que tem que fazer. Você tem que fazer o que Deus quer que você faça, que é um verdadeiro arrependimento, verdadeiramente obedecer às leis de Deus, incluindo os dias santos. E não andar com desculpas a dizer, não, neste país é impossível, porque no Brasil não pode fazer isso, porque no Brasil não é possível. Queridos irmãos, conheço pessoas no Brasil que guardam o sábado e conheço pessoas no Brasil que guardam os dias santos. Por isso não me deem essa desculpa. Não me deem essa desculpa. Ou têm que obedecer a Deus ou não. Obedecem ou não. E não me deem desculpas. Não deem a Deus desculpas. É difícil, ninguém disse que não é. Mas temos que nos comprometer. Quando nos comprometemos, fazemos a promessa, recebemos o Espírito Santo de Deus, que Deus dá àqueles que lhe obedecem. Atos 5:32. Deus dá o seu Espírito àqueles que lhe obedecem. E por isso, agora temos que praticar e viver fielmente na bondade e na graça, de acordo com as leis de Deus. E então, dá-se outro passo para a frente, que é conhecer um bocadinho mais acerca da palavra de Deus.
porque estamos a praticar. E conforme praticamos com o temor de Deus, nós entendemos um bocadinho melhor, e conforme entendemos um bocadinho melhor, acreditamos mais no que Jesus Cristo faz por nós, entendemos que nós precisamos de arrepender ainda mais, e então pedimos perdão e comprometemos de novo, privadamente e anualmente, durante o período da Páscoa, recomprometemos, e então Deus nos vai ajudar com um bocadinho mais de uma porção do Espírito Santo para nos ajudar a continuar a crescer na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. Sim, crescer na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. Então praticamos. Então é como se estivéssemos neste círculo virtuoso, mas não é um círculo, é uma espiral, porque vamos subindo do piso 0 para o piso 1, e depois, conforme praticamos, vamos subir para o piso 2, e conforme praticamos mais, e mais outro ano passa, vamos para o terceiro ano, no piso 3, e então mais para o quarto piso, e vamos subindo esta espiral, este círculo virtuoso. Mas aí está o problema, que muitas pessoas não entendem o que é o arrependimento. Temos que nos arrepender. Muitas pessoas são batizadas, mas não entendem o compromisso que estão a fazer. E que os irmãos, então, torna-se simplesmente tomar outro banho. Que os irmãos precisam ser batizados e comprometer-nos a fazer o que Deus quer que nós façamos. Por isso tem que ser um compromisso, entendendo o que Deus diz para nós fazermos. E então, Ele, porque estamos a obedecer a Ele, vai nos dar o dom do seu Espírito, porque Ele dá o Espírito àqueles que lhe obedecem, Atos 5:32. Por isso, queridos irmãos, nós temos um guia de estudo bíblico intitulado Transformando a Sua Vida, o processo da conversão. Queridos irmãos, estamos a falar aqui de uma conversão, não só do arrependimento, mas de sermos convertidos. Isto é um processo, leva tempo, temos que praticar e arrepender, e praticar e arrepender, e conhecer mais, e ter mais fé, e arrepender mais, e então praticar mais, e estamos a subir, neste conhecimento, nesta vida cristã. Isto é um processo de conversão. E como disse, se praticamos, se obedecemos, Deus nos dá o seu Espírito. O que é o seu Espírito? É nada mais, nada menos que o poder de Deus para nos ajudar a crescer. É o poder de Deus para nos ajudar a crescer. É a maneira que Deus pensa, a maneira que Deus vê este entendimento espiritual e mental na nossa cabeça, que entra na nossa cabeça, este Espírito que nos ajuda, que nos dá a força para vencer. E nós não podemos apagar essa ajuda, nós não devemos pôr isso de parte, nós temos que usar isso para vencer e para crescer. Mas por outro lado, se você não obedece, Deus tira essa porção do Espírito. Repito, se você não obedece, Deus tira essa porção do Espírito. Por isso, ou você observa, guarda, vence, isto é, anda para a frente e sobe para o piso seguinte e está a crescer na graça e no conhecimento de Jesus Cristo, andando primeiro para o segundo, para o terceiro, para o quarto, para o quinto, para o sexto, piso em analogia, em conhecimento, em entendimento, crescendo na graça e no conhecimento de Jesus Cristo, ou você anda para trás. Porquê? Porque não está a praticar. E por isso então você perde esta parte adicional do Espírito Santo, e você não está a cumprir a sua promessa, você de facto não se arrependeu, e você de facto não acredita em Jesus Cristo, não acredita, não tem fé de que Ele vai ajudá-lo através do seu Espírito. Então você tem receio e diz, olha, não posso fazer isto no Brasil, ou não posso fazer isto em Portugal. Então você está a andar para trás. Mas depois diz, mas não, tenho que fazer isto. Não, tenho que acreditar nisto. Ou tenho que fazer isto. Mas depois, quando chega a hora de ter que fazer, não faz.
cai para trás outra vez. Depois, não, tenho que fazer. E quando chega a hora de fazer, cai para trás. Então encontra você a patinar e não andar para a frente. Está a patinar. E quando está a patinar, na verdade, está a andar para trás. Porque você não vence isto, mais cedo ou mais tarde. Vai perder mais e mais do Espírito de Deus. Vai perder mais e mais do Espírito de Deus. Ao fim de contas, queridos irmãos, isto não é nada diferente da decisão que Adão e Eva tiveram. Isto não é nada diferente da decisão que o Adão e Eva tiveram. Eles tinham a decisão de escolher a árvore da vida, isto é, de praticarem o que é certo, que é o caminho da vida, ou praticarem, ou conhecerem, ou o conhecimento, conhecerem um bocadinho de bem e um bocadinho de mal. Uma mescla, uma mistura. Isso é o caminho da morte. E por isso, o Adão e a Eva tinham uma escolha entre a árvore da vida e a árvore da morte. Não é nada diferente do que você e eu temos hoje em dia. Temos que escolher a árvore da vida ou a árvore da morte. O que é que você escolhe? Deus nos diz, te dou hoje. Escolhe. Te dou hoje a vida e a morte. Escolhe a vida. Não é uma mescla da vida, do bom e do mal, mas é simplesmente o bom, o que Deus nos manda. Você e eu temos as mesmas duas árvores à nossa frente, a mesma coisa que Adão e Eva tinham. E por isso não diga que é culpa de Adão e da Eva, porque é culpa nossa. Porque nós não estamos a ouvir a palavra de Deus. E não estamos a pôr em prática a própria escolha. Porque temos arbítrio livre e depende de nós se obedecemos ou não obedecemos. A decisão é nossa, a decisão é sua. E não dê desculpas a dizer, não, é muito difícil neste país. Não há desculpas. Você ou tem que aprender, tem que acreditar, tem que praticar a doutrina sã ou não. E por isso, uma vez que enfrentamos que temos um problema, temos que buscar um entendimento mais profundo dos ensinos de Jesus Cristo, isto é a doutrina sã, e praticá-la. Nós entendemos que não podemos fazer isso sozinhos. Precisamos da ajuda do Espírito Santo de Deus. Precisamos da ajuda do Espírito Santo de Deus. Precisamos de seguir essa ajuda. Porque, ao fim de contas, como lemos em Romanos 8, versículo 14, todos os que são guiados pelo Espírito Santo de Deus, esses são os filhos de Deus. Esses são os filhos de Deus. Então, o Espírito Santo de Deus, como se lê em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3 e 4, isto é o seu divino poder, o poder de Deus, nos são dadas todas as coisas que conduzem à vida. Está claro, à vida eterna. E à piedade. Que é a piedade? É ser como Deus é. Ser imitadores de Deus. Por isso, pelo seu divino poder, isto é pelo Espírito Santo de Deus, Deus nos dá todas as coisas, todas as ferramentas espirituais que precisamos, que conduzem à vida eterna e a uma vida para sermos imitadores de Deus. Sim, através destas coisas, através do Espírito de Deus, através deste conhecimento, através destas coisas todas, nos foram dadas as belas, belíssimas e muito preciosas e grandes promessas para que nós possamos ser o quê? Co-participantes da natureza divina. Para que nós possamos ser deuses como Deus é. Isto é co-participar da natureza divina. Queridos irmãos, uma vez mais, o que devemos fazer para você e eu estarmos preparados para reinar com Cristo no reino de Deus, precisamos de enfrentar o problema que somos pecadores,
Precisamos de buscar o ensino de Jesus Cristo. E então, com a ajuda do Espírito Santo, precisamos de andar para a frente e fazer as escolhas corretas. Por isso, é que depois de João Batista foi entregue à prisão, veio Jesus Cristo para a Galileia, pregando a boa nova do reino de Deus, dizendo: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede, isto é, pratiquem o que a boa nova está a dizer a vocês. Têm que se arrepender e estar convertidos, isto é, praticar. Porque ao fim de contas, quando queremos, praticamos. Quando acreditamos numa coisa, vamos fazer o que essa coisa diz para fazermos, porque acreditamos nela. João Batista disse a mesma coisa. Disse aos fariseus e às pessoas que estavam no deserto da Judeia, dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E muitos deles quiseram ser batizados. E disse: não vou batizá-los. Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, primeiro frutos de arrependimento. Por isso, antes de ser batizados, ministros da Igreja de Deus têm muito cuidado, ou devem ter muito cuidado, de ver que as pessoas estejam a produzir frutos de arrependimento, como se lê em Atos, capítulo 3, versículo 1 a 2 e versículo 7 a 8. Frutos de arrependimento. Examinai-vos a vós mesmos. Vocês examinem-se a vocês próprios e vejam se de facto estão a permanecer na fé. Estão a permanecer nesta crença. Estão de facto a praticar o que nos foi ensinado. Façam a prova de vocês mesmos para ver se estão a passar ou estão a reprovados. Ou não sabes quanto a vós mesmos que Jesus Cristo está em vós, Jesus Cristo está a viver em vós, Jesus Cristo, para Jesus Cristo estar a viver em nós, temos de estar a crescer na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. Senão, é que estão reprovados. Não passaram o teste. O teste das duas árvores. Porque não estão a praticar. Como lemos em 2 Coríntios 13, versículo 5. Temos que mudar e praticar. O problema, queridos irmãos, é no nosso coração. Nós pensamos que somos boas pessoas. Nós pensamos que o problema é dos outros, não é meu. Estamos sempre a apontar o dedo, é culpa dele, é culpa dele, é culpa dele. Mas esquecemos quando apontamos o dedo, temos um a apontar para a pessoa, temos o outro 3 a apontar para nós, que ao fim de contas a culpa é nossa, temos 3 a apontar para nós e temos um a acusar Deus. Cuidado! Não apontem, acusem outros, porque o problema é nosso. O problema é que o nosso coração é enganoso e perverso. E por isso é que lemos quando Paulo disse: ninguém, de sua maneira natural, quer seguir a Deus. Não há ninguém justo, nenhum sequer. Não há ninguém que busque Deus. Todos se extraviaram, incluindo eu e você. Não há quem faça o bem. Não há nenhum só. E não conheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Romanos 3, 10 a 18. O início da sabedoria é o temor de Deus. E por isso, queridos irmãos, para você se preparar para reinar com Jesus Cristo, que chaves é que você precisa de ter? Que chaves é que você precisa de ter? Chaves do reino de Deus. Que chaves é que você precisa de ter? Primeiro, como lemos em Atos 3,19, temos que nos arrepender e converter, para que sejam perdoados os nossos pecados. Queridos irmãos, lembrem-se que converter é diferente de arrepender. Não é arrepender e arrepender. Arrepender e converter. Duas coisas diferentes. Arrepender é quando você muda a maneira de pensar, a maneira de ver as coisas. E converter é quando você muda de direção e pratica um novo caminho.
Há uma mudança sincera no seu coração. Por isso é que, quando há o arrependimento do mundo, por isso é que quando as pessoas dizem, que pena, sim, me arrependo. E amanhã fazem a mesma coisa. E depois da manhã fazem a mesma coisa. E no ano seguinte fazem a mesma coisa. Queridos irmãos, isso não é verdadeiro arrependimento. Isto é a tristeza do mundo. E esse tipo de tristeza do mundo, arrependimento falso, é a árvore da morte. Porque o arrependimento verdadeiro, o arrependimento segundo o que Deus quer, que de facto dá um verdadeiro arrependimento, que de facto dá uma mudança da maneira de pensar e uma mudança da maneira de viver, isso conduz à salvação, à vida eterna, à árvore da vida, da qual ninguém se arrepende. Uma vez mais, temos arbítrio livre, temos a escolha, uma árvore da vida ou a árvore da morte. Por isso deixa o ímpio, converta-se o ímpio, deixa o ímpio, e o homem maligno nos seus pensamentos, arrependa-se, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele, e torne para o nosso Deus, por grandioso é o seu perdoar, como lemos em Isaías 55, versículo 7. Temos que deixar o caminho pecaminoso e mudar os nossos pensamentos malignos do nosso coração maligno, porque o problema é no coração. O problema está aqui dentro e nós nem o vemos. Isso é um grande problema. Quando nós não o vemos, pensamos que é culpa dos outros. Não estamos a ver a nós próprios, não estamos a enfrentar o nosso próprio problema, que é o coração maligno. E por isso precisamos de amar e mudar a nossa maneira de ver e ser com todo o coração, com todo o nosso entendimento, o coração e a mente, com toda a nossa vida, a alma é a vida, a nossa capacidade de vida, com toda a nossa força. Tal como devemos obedecer a Deus, é da maneira que devemos nos arrepender e nos converter. Então, quando fazemos isso, não estamos longe do reino de Deus. Não estamos longe do reino de Deus. Por isso, queridos irmãos, como lemos em Romanos 12, versículo 2, Deus não quer sacrifícios de bodes e cordeiros e touros e coisas assim. Deus quer um sacrifício vivo na nossa vida para nós não conformarmos com este mundo, mas mudarmos, transformarmos, renovarmos o nosso entendimento, o nosso coração, para que nós estejamos a experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Isso é o que Deus quer em nós. Isso é o que Deus quer em nós. E por isso, se você tem Cristo em você, se você está a crescer na graça e no conhecimento de Jesus Cristo, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. Sou um novo eu. Não é o velho eu, é um novo eu. Um eu convertido. Porque as coisas velhas, o velho homem já passaram e tudo se faz novo. Mas só podemos fazer isso com a ajuda do guia do Espírito de Deus. E depois, aquele que vencer e guardar até ao fim as obras de Deus, então Deus lhe dará poder sobre as nações. Você vai ter poder sobre as nações se você vencer as fraquezas da carne, vencer e controlar o espírito do homem no homem, aprender a não ser corrupto aqui dentro. Por se você, como lemos em Provérbios 16, 32, ao início deste sermão, se nós sabemos controlar o nosso espírito, é melhor do que controlar uma cidade. E por isso, para controlarmos uma cidade, temos que controlar o nosso espírito primeiro. É assim, dessa maneira, que estamos a preparar-nos para governarmos com Cristo, controlando o nosso espírito primeiro, com a ajuda do Espírito Santo de Deus. Então, podemos governar outras nações, porque não há corrupção em nós. E por isso a mensagem
aos ministros da Igreja de Deus. É para nós clamarmos em voz alta e não te determos. Levantarmos a voz como uma trombeta, que eu estou a fazer aqui neste sermão. Estou a levantar a voz como uma trombeta e dizer a vocês que se arrependam da vossa transgressão e dos vossos pecados. E mudem. Infelizmente, muitos de vocês vão dizer, mas que sermão tão lindo, mas que coisa tão bonita. E depois continuam a viver da mesma maneira que eram. Continuam a viver da mesma maneira que eram. Isso é terrível, não é? É triste, não é? Como eu desejo e espero que você de facto se arrependa e mude. Que não tenha uma tristeza segundo o mundo, mas tenha uma tristeza segundo Deus. Por isso, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Porque o Espírito diz às igrejas duas coisas. E por isso, quero perguntar, qual destas você é? O Espírito diz várias coisas aqui às igrejas, em Apocalipse 2 e 3, mas basicamente 2 princípios básicos que eu estou a sublinhar aqui. A fim de contas, são 2 árvores, não é? Um deles diz, eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém a pode fechar, tendo pouca força, sim, não és uma pessoa forte, mas guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Estás a viver da maneira correta e é isso que me agrada. Você é um desses que está a fazer decisões, a guardar, a praticar, a seguir a árvore da vida? Ou você é um daqueles que a Bíblia diz, tu nem és frio nem quente. Como eu desejo que ou fosses frio ou quente. Qual desses é você? Qual desses é você? Eu sei que tens nome, que vives e estás morto. Porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Porquê? Porque tem um bocadinho do bem e do mal. Porque está a seguir a árvore do conhecimento do bem e do mal. E Deus não quer isso. Ou quer que você tenha a árvore do bem, da vida, e não uma mistura do bem e do mal. A árvore da morte. Qual deles é você? Qual desses é você? Lembra-te do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. Muda a tua maneira de viver. E se não vigiares, a quem é ti mesmo, como tu estás a mudar o teu espírito do homem no homem, se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás que hora sobre ti direi. Não saberás. Vai ser uma surpresa. E queridos irmãos, o ponto é como o exemplo do homem que fez uma grande ceia e que convidou a muitos à sua ceia. O homem fez esta ceia. Por exemplo, as bodas de Cristo. As bodas da noiva de Cristo. E convidou muitos às bodas de Cristo. Lucas 14:16. E todos a uma começaram a dar desculpas. Começaram a escusar-se. Eu não posso ir. Não posso ir porque não tenho dinheiro. Não posso ir porque é muito difícil no Brasil. Não posso ir porque comprei isto. Tudo desculpas. Você está comprometido ou não? Está comprometido ou não? Queridos irmãos, está comprometido a quê? Com o temor de Deus, conhecer com a ajuda da palavra de Deus, acreditar em Jesus Cristo, arrepender-se, fazer um compromisso continuamente. Deus então dá mais ao seu espírito e você observa, e conforme você observa, com o Espírito de Deus e com o temor de Deus, você entende melhor e acredita mais em Jesus Cristo e então está a crescer na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. Porquê? Porque quando chega a estes pontos de decisão, de praticar, observar, vencer ou não, você pratica a árvore
da vida. Porque você aprende, acredita e pratica a doutrina sã. É esse o seu caso? Ou é o caso da pessoa que não pratica e anda para trás? E se continuar dessa maneira, vai perder tudo. Vai perder tudo. Então você está comprometido à doutrina sã de Jesus Cristo, como diz em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 1 a 4. Ou você está envolvido em perguntas e argumentos falatórios e questões de genealogias e sei lá que mais, com desculpas. O quê? Está comprometido ou não? Ou tem uma desculpa? A decisão é sua, irmão. A decisão é sua. Você é que tem que se comprometer para poder crescer, para poder estar pronto, preparado para reinar com Cristo. Você tem que fazer a sua parte e vencer o seu espírito agora, com a ajuda do Espírito Santo de Deus. Queridos irmãos, o tempo é pouco. Se você não faz mais nada, pelo menos leva esta esperança. A esperança de boa nova do Reino de Deus para dar a outros, para outros poderem sobreviver quando a grande aflição vier. Mas, se você quer preparar-se para fazer parte do governo de Deus que vai governar a Terra no milénio, você precisa aproveitar bem todas as oportunidades que você tem. Isto é, você precisa de redimir o tempo a partir de hoje, como lemos em Efésios 5, versículo 16. Você precisa de redimir o tempo e praticar. E usar as oportunidades que existem hoje. E vencer. E andar para a frente. E decidir comer o fruto da árvore da vida, que simboliza o Espírito Santo de Deus. Decide seguir a guia do Espírito Santo e praticar isso. Por isso o que deve fazer? Para estar preparado. Precisa enfrentar o problema que você tem. De arrepender-se. E de converter-se. Arrepender-se mentalmente e converter-se praticamente. Buscar continuamente um entendimento melhor dos mais profundos ensinos de Jesus Cristo, da prática, da maneira que Ele viveu, para nós imitarmos a Deus. E continuamente seguir a guia do Espírito Santo de Deus. Isto é, seguir o fruto da árvore da vida. Não é da mescla do bom e do mau, mas a árvore do bom. E agir, atuar, comprometer e andar para a frente. Queridos irmãos, o governo de Deus na Terra é a única esperança para a humanidade. E eu deixo a você este pedido. Se você não fizer nada, pelo menos leve esta esperança. Mas, por favor, se você está a entender o que eu estou a dizer, por favor, prepare-se agora e mude agora para ser um ser de acordo, para ter a mentalidade de Cristo, para ter a atitude dele, para crescer na graça e no conhecimento de Jesus Cristo, para estar preparado para vencer até ao fim, para ser fiel até ao fim, para vencer as suas fraquezas do espírito do homem, para você poder estar preparado para reinar com Cristo no mundo da manhã.